Êxodo, capítulo 26. Faça o tabernáculo com 10 cortinas. O tecido tem de ser de linho fino trançado, azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. Mande artistas gravarem desenhos de querubins nas cortinas. Cada cortina deverá medir 14 metros de comprimento por 2 de largura. Cada um dos 2 lados do tabernáculo será formado por 5 cortinas ligadas umas às outras. Faça laços de pano azul para unir nos fundos do tabernáculo os cortinados dos 2 lados. Serão 50 laços para cada cortina. Junte os 50 colchetes de ouro e prenda os laços com eles. Assim, o tabernáculo, o lugar da morada de Deus, se tornará um conjunto uno. O teto do tabernáculo será feito com 11 cortinas de pelos de cabra. Cada cortina deverá medir 15 metros de comprimento por 2 de largura. Faça com elas 2 cortinados, um com 5 cortinas interligadas, outro com 6. A 6ª cortina do cortinado maior é para ser dobrada na frente da tenda sagrada. Faça 50 laços para unir os 2 cortinados do teto na parte dos fundos do tabernáculo. Faça 50 colchetes de bronze. Com esses colchetes, prenda os 50 pares de laços. Assim, o teto do tabernáculo se tornará uma peça inteiriça. Vai sobrar uma parte equivalente a meia cortina, e esta sobra é para ficar pendida na parte de trás do tabernáculo. No comprimento das cortinas do teto, vai sobrar meio metro de cada lado. Essas sobras deverão ficar pendidas dos 2 lados, e assim o tabernáculo ficará coberto. Para completar a cobertura, faça 2 cobertas, uma de peles de carneiro, tingidas de vermelho, outra de peles de animais marinhos. Para a estrutura do tabernáculo, prepare tábuas de madeira de acácia. Cada tábua deve medir 5 metros por 0,75 metros. Serão colocadas verticalmente. Cada tábua terá encaixes, de modo que todas fiquem encaixadas umas nas outras. 20 dessas tábuas formarão a ala sul do tabernáculo. Para cada tábua haverá 2 bases de prata, uma para cada junção dos encaixes. Na ala norte, a mesma coisa, 20 tábuas fixas em 40 bases de prata. Nos fundos, no lado oeste, serão postas 6 tábuas. Além disso, faça 2 tábuas duplas para os cantos da parte de trás do tabernáculo, 2 para cada canto. Em cada canto, as tábuas duplas ficarão ligadas em cima pela primeira argola. Portanto, serão 8 tábuas ao todo na parte de trás do tabernáculo. Todas estas fixas em 16 bases de prata, 2 para cada tábua. Faça ripas de madeira de acácia para servir de travessas, 5 para cada ala e 5 para a parte traseira da tenda a oeste. A travessa central, na altura do meio das tábuas, deve ligar todas as tábuas, de ponta a ponta do tabernáculo. As tábuas têm de ser revestidas de ouro. Também as argolas por onde vão passar as travessas
e as próprias travessas serão revestidas de ouro. Erga o tabernáculo de acordo com o modelo que mostrei a você neste monte. Para a parte de dentro do tabernáculo, faça um véu de pano azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. Use linho fino trançado e mande artistas bordarem desenhos de querubins nele. O véu deverá pender de 4 postes. Use colchetes de ouro e 4 bases de prata para prender e fixar o véu. Pendure o véu nos colchetes. Atrás do véu, coloque a arca com as tábuas da lei. O véu servirá para separar o santo lugar e o lugar mais santo. Coloque o assento da misericórdia, a tampa de ouro da arca, no lugar mais santo. A mesa e o lustre deverão ficar dentro do salão, mas fora do véu. A mesa ficará na ala norte do tabernáculo. O lustre ficará bem em frente da mesa, na ala sul. Para a porta do tabernáculo, faça um cortinado de pano azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. Use linho fino trançado e confie o trabalho a um bom bordador. Para sustentar o cortinado, faça 5 postes de madeira de acácia, recobertos de ouro. Os colchetes para prender o cortinado em cima devem ser de ouro. As 5 bases, uma para cada poste, devem ser de bronze. Êxodo capítulo 27. Faça também o altar de madeira de acácia. Será quadrado, devendo medir 2,5 metros de comprimento, 2,5 metros de largura e 1,5 metro de altura. Faça 4 pontas, como chifres, saindo dos 4 cantos do altar, mas devem ser feitos de modo que eles e o altar formem uma peça inteiriça. Cubra de bronze o altar. Depois, faça vasilhas para recolher a cinza, e pás, bacias, garfos e braseiros, tudo de bronze. Faça também uma grelha de bronze em forma de rede, com 4 argolas de metal, uma em cada canto. Coloque a grelha encaixada na boca do altar, de modo que a rede fica pendida para baixo até o meio do altar. Faça ainda varais para carregar o altar. Use madeira de acácia. Os varais devem ser revestidos de bronze. Para transportar o altar, os varais serão postos nas argolas dos 2 lados do altar. O altar deve ser oco, feito de tábuas, como o modelo que você viu no monte. Faça um pátio no tabernáculo com as divisões formadas por cortinas de linho fino trançado. Para o sul, as cortinas terão 50 metros de comprimento. Estarão presas em 20 postes de bronze, firmados em 20 bases de bronze. As varas para estender as cortinas e os ganchos para prendê-lo nos postes serão de prata. Para o norte, a mesma coisa. Cortinas de 50 metros de comprimento, fixas em 20 postes e bases de bronzes, e varas e ganchos de prata. Para o lado oeste, o pátio e a cortina terão 25 metros com 10 postes e 10 bases. Para o lado leste, a mesma coisa, 25 metros. Assim,
O pátio medirá 50 metros por 25. Em cada lado da entrada haverá 7,5 metros de cortinas presas em 3 postes fixos em 3 bases. A entrada do pátio será protegida por um cortinado de 10 metros. O cortinado deve ser feito de pano azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. Use linho fino trançado e artisticamente bordado. 4 postes fixos em 4 bases sustentarão o cortinado. Todos os postes em volta do pátio serão ligados por varas de prata. Os ganchos serão todos de prata e as bases serão de bronze. Assim, o pátio todo vai medir 50 metros de comprimento, 25 de largura e 2,5 metros de altura. As paredes serão de cortina feita de linho fino trançado. As bases serão de bronze. Todas as peças usadas para todo o serviço do tabernáculo serão de bronze. Os cabides do tabernáculo e do pátio também serão de bronze. E diga aos israelitas que tragam azeite puro de oliveira refinado para as lâmpadas do lustre. É preciso que as lâmpadas fiquem acesas o tempo todo. Arão e os filhos dele cuidarão de manter tudo em ordem e a luz acesa o tempo todo. Farão isso no lugar santo, fora do véu, atrás do qual está a arca do testemunho. E farão isso diante do Senhor, desde a tarde até de manhã. Este regulamento é permanente para o povo de Israel, de geração em geração. Êxodo, capítulo 28. Consagre seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eliázer e Itamar. Do povo de Israel, eles serão os sacerdotes para me servirem. Faça roupas especiais para Arão, para indicar que ele foi separado para o meu serviço. Devem ser roupas bonitas e que dignifiquem as funções de Arão. Fale com alfaiates que, para este ofício artístico, recebam dons de mim. Eles deverão fazer as roupas que mostram que separei Arão para me servir como sacerdote. Com essas roupas, ele deverá ser consagrado. O conjunto de roupas será assim: uma peça para o peito, chamada peitoral, uma faixa sacerdotal, chamada éfode, um colete, uma manta de linho xadrez, um turbante e uma cinta. Essas roupas sacerdotais serão feitas para Arão e para os filhos dele. A faixa sacerdotal deve ser feita com todo capricho. Será de ouro e de peças de linho fino trançado, azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. Será de 2 partes, na frente e atrás, unidas nos ombros. A cinta, que passará por cima da faixa sacerdotal, deverá ser feita com arte. Será também de ouro e de linho fino trançado, azul, púrpura e carmesim. Pegue 2 pedras de ônix e grave nelas os nomes das tribos de Israel. 6 nomes em cada pedra, por ordem de nascimento dos filhos de Israel. Para gravar os nomes, use a técnica usada para gravar selos e encaixe as pedras em bases de ouro.
Fixe as 2 pedras na faixa sacerdotal, na parte dos ombros. Servirão para manter viva a lembrança do povo de Israel. Para isso, Arão levará sempre nos ombros os nomes das tribos diante do Senhor. Faça também encaixes de ouro e 2 correntes de ouro puro trançado. Prenda as correntes nos encaixes e depois faça artisticamente o peitoral, que servirá para orientar as decisões da parte de Deus. Faça com o mesmo material usado para fazer o éfode, a faixa sacerdotal: ouro e linho fino trançado, azul, púrpura e carmesim. O peitoral deve ser peça dupla, formando um bolso. Deve ser quadrado, medindo 22 centímetros por 22. Coloque nele encaixes de pedras em 4 filas. Primeira fila: sárdio, topázio e carbúnculo. Segunda fila: esmeralda, safira e diamante. Terceira fila: jacinto, ágata e ametista. Quarta fila: berilo, ônix e jaspe. Os encaixes serão modelados em ouro. Cada pedra representará uma das tribos de Israel. O nome da tribo será gravada nela como um selo. Prenda o peitoral na faixa sacerdotal por meio de 2 correntes de ouro puro, trançadas como corda. Uma ponta de cada corda ficará presa às argolas de ouro, colocadas no lado de fora das pontas de cima do peitoral. As outras pontas das 2 cordas ficarão presas às partes da frente dos 2 encaixes de pedras de ônix, nos ombros da faixa sacerdotal. Coloque também 2 argolas dentro do peitoral. Faça ainda 2 outras argolas de ouro para os ombros da faixa sacerdotal, na cinta que passa por cima dela. Depois, ligue o fundo do peitoral às argolas da base da faixa sacerdotal. Faça a ligação por meio de uma fita azul. Isto manterá o peitoral sempre unido à faixa sacerdotal. Deste modo, Arão levará os nomes das tribos de Israel no peitoral sobre o coração, quando entrar no santo lugar. É o oráculo de Deus. Assim, o Senhor se lembrará sempre das tribos de Israel. Coloque dentro do peitoral o Urim e o Tumim, para serem levados junto ao coração de Arão, quando se apresentar ao Senhor. Assim, Arão estará levando sempre o oráculo sobre o coração, toda vez que se apresentar ao Senhor. Agora, sobre o colete, todo de tecido azul, faça no meio uma abertura para a cabeça. Essa abertura terá um forro em volta, como se faz na abertura de uma saia de malha, para não se rasgar. O colete será todo enfeitado com desenhos de romãs de pano azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, e campainhas de ouro. Serão alternadas, uma campainha de ouro e outra romã, e assim por diante. Arão terá de usar esse colete sempre que for fazer o serviço sacerdotal. Isso para que se possa ouvir o toque das campainhas quando entrar no santuário para se apresentar ao Senhor e quando sair de lá. Fará assim para não morrer. Faça depois uma chapa de ouro e grave nela, como se faz com os selos, esta frase: consagrado ao Senhor.
Esta chapa estará presa por um cordão na parte de frente do turbante. Estará na testa de Arão, para que Arão fique com o peso dos pecados que os israelitas cometerem ao oferecerem e consagrarem suas ofertas ao Senhor. A chapa estará sempre na testa de Arão, para que os israelitas sejam aceitos e perdoados pelo Senhor. Faça também a manta de Arão, manta de linho xadrez, e faça o turbante de linho fino e a cinta, trabalhada artisticamente por um bordador. Faça para os filhos de Arão as mantas, as cintas e os turbantes. Essas peças devem ser elegantes e inspirar respeito. Vista com essas roupas o seu irmão Arão e os filhos dele. Depois, dedique e santifique esses homens ao Senhor para o ministério sacerdotal. Para isso, deverão ser ungidos com azeite de oliva derramado sobre a cabeça deles. Faça roupas de baixo para eles, calções de linho que fiquem junto da pele e que vão da cintura até quase aos joelhos. Sempre que Arão e seus filhos entrarem no tabernáculo ou forem até o altar que está no lugar santo, deverão usar essas peças. Assim, não levarão culpa e não morrerão. Essa regra é permanente para Arão e para os descendentes dele.